Agora a gente vai mostrar o desespero de uma mãe que não sabe o que aconteceu com o filho dela. Dona Maria Lúcia é moradora da cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, e desde 2020 está vivendo um drama. O filho dela, 30 anos, desapareceu no Lago de Furnas. Felipe Tadeu Benedito estava com amigos em uma lancha lá na cidade de Capitólio, quando teria pulado na água e não foi mais encontrado. A gente vem acompanhando esse caso desde 27 de junho de 2020, dia em que Felipe desapareceu. A Polícia Civil chegou a ouvir 10 pessoas que estavam na embarcação. Todas teriam confirmado a versão de que Felipe teria pulado na água. O inquérito foi concluído e encaminhado para a Justiça, só que a família de Felipe não está acreditando nessa versão e ainda pede respostas das autoridades. Vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. É um sentimento muito triste, uma pergunta sem resposta, e cada dia que passa a gente está sofrendo mais, a gente está tomando remédio, eu e o meu esposo, só para dar uma aliviada, porque é 24 horas a gente pensando no Felipe, e a gente não sabe, né, o que aconteceu com ele. O depoimento é de uma mãe que há 2 anos busca informações do paradeiro do filho. Felipe Tadeu Benedito tinha 30 anos quando desapareceu na região do Turvo, no Lago de Furnas, em Capitólio, no sul de Minas. No boletim de ocorrência registrado pelos bombeiros, na época em que Felipe desapareceu, a informação era de que o jovem e alguns amigos estavam numa lancha, quando por volta das 6h30 da noite, do dia 27 de junho de 2020, ele teria pulado na água por brincadeira. Depois disso, Felipe não teria sido mais visto. A região onde a lancha estava tem de 50 a 60 metros de profundidade. Só que a versão desse caso, até hoje, não convenceu a família do Felipe. Eles estavam tudo bebendo e o Felipe tinha bebido, mas ele não estava bêbado assim de perder o rumo. Porque meia hora antes eu tinha falado com ele por telefone. E no dia que ele estava lá na lancha. Aí ele falou assim que dali a pouco ele ia vir embora, era 7h20 quando eu falei com ele. Aí ele falou assim, daqui a pouco eu vou. Perguntei, tem alguém para vir com você? Porque eu tinha preocupação dele na rodovia com o carro dele. Felipe cursava direito em Alfenas, mas por causa da pandemia tinha voltado para a casa dos pais em Carmo do Rio Claro, também no sul de Minas. No sábado, dia em que desapareceu, a mãe ainda teria dado um conselho ao filho. Aí eu ainda falei, não vai não, você já esteve lá final de semana passado, larga a mão de ir. Temou e foi e nunca mais voltou. Dias depois do desaparecimento e diante da repercussão do caso, uma das testemunhas, Fabiana Carvalho Prado, que estava na embarcação, contou como tudo teria acontecido. A gente estava voltando, nós fomos, como eu disse, a gente foi passear, a gente foi curtir e estávamos voltando já para casa. O horário exato eu não sei, e a gente estava na parte superior da lancha, eu não sei o nome, mas é onde fica aquelas almofadas em cima. E eu estava deitada de bruço, ele saiu para mim é um quarto lá embaixo e sentou ao meu lado, do outro lado, quase que de frente com o marinheiro sentado de costas para ele. Ele se levantou, né, eu até assustei, olhei para cima porque a lancha estava em movimento, bem pouco, a gente estava devagar. E ele se levantou. Quando ele se levantou, eu olhei para ele e ele ainda sorrindo ainda disse, né, eu vou sacanear vocês. Deu um impulso de costas e se jogou de costas na água. Não impedir, na verdade, não deu nem tempo, porque ele simplesmente levantou, olhou para mim ainda sorrindo, como eu disse, e se jogou. Eu já saí, como eu estava de bruço, eu já saí desesperada, gritando que ele tinha caído, que ele tinha pulado. Assim que ele se jogou à água, já gritei, tá? Já levantei meio que correndo, procurando por ele, o marinheiro já parou e a gente já começou a gritar por ele, a chamar por ele e ele já não respondeu. Uma semana depois, ainda sem notícias, amigos e parentes de Felipe organizaram uma carreata cobrando explicações das autoridades.
Orações e muitas homenagens marcaram esse encontro na porta da casa dos pais do jovem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Depois disso, as investigações continuaram e 10 pessoas chegaram a ser ouvidas pela Polícia Civil. Todas elas estariam na mesma embarcação que Felipe, onde o jovem estava com outras 11 pessoas. Ainda de acordo com a polícia, nenhuma irregularidade foi encontrada em relação à documentação da lancha. A embarcação, inclusive, estava regular e autorizada a funcionar. Enquanto a polícia trabalhava colhendo fatos e versões das testemunhas, o Corpo de Bombeiros seguia com as buscas na região do Turvo, onde o jovem teria sido visto pela última vez. Os dias foram se passando e nada, nenhum vestígio do rapaz. Até que no dia 16 de julho, os militares suspenderam as buscas por Felipe. Foram 18 dias de buscas intensas, mas, segundo os bombeiros, o trabalho do grupo de mergulhadores teria sido prejudicado por fatores como a profundidade do lago, a água turva e os galhos encontrados no fundo da represa. Os amigos, a família toda descarta que ele estava na água, porque caso ele estivesse na água, tinha achado menos uma pista dele, né? Então, não teve pista nenhuma dele. E até hoje a gente está sem resposta. E a gente fica assim, sem chão, porque é só quem é mãe é que sabe, né? O tanto que é sofrido, porque a família inteira sofre, né? Mas a mãe sofre mais do que todo mundo, né? 730 dias se passaram desde que Felipe simplesmente sumiu. Até hoje, a família do jovem não acredita na versão contada pelas pessoas que estavam na lancha. E também não se conforma de ninguém ter sido punido pelo sumiço do jovem. E a gente descarta que na água ele não está, porque a gente desconfia que veio uma outra canoa e empareou com a lancha e jogaram ele dentro e deram sumiço nele. Porque veio muitos boatos aqui para nós, que mataram ele, enterrou na pedreira lá da Ventania, falou que ele estava enterrado num cafezal lá perto de Piuí, e a gente foi atrás e não teve pista nenhuma. E a gente está sem resposta até hoje. A Polícia Civil informou que o inquérito desse caso já foi concluído e repassado ao Ministério Público. A informação é de que a Justiça não fez nenhum questionamento quanto à falta de provas ou do que foi relatado no documento policial. Diante disso, o caso foi arquivado. Mesmo assim, a mãe do jovem ainda mantém viva a esperança. Eu rezo todo dia meus terços, rezo na intenção dele e peço que Deus um dia, que seja feita a vontade dele de dar uma resposta para nós, a resposta certa. Olha, é muito difícil falar em resposta certa quando não se sabe do que está falando, né? Muito triste. Fica aqui meu abraço à família, a essa senhora, né, que é mãe, que deve estar sofrendo muito com essa situação. O detalhe é o seguinte: se caso aconteceu algo que não foi do menino cair dentro da água, né, a polícia teria, né, de certa forma, arrumado alguma pista, se ele foi levado por alguém, alguma outra coisa, porque é um lugar aberto, um lugar com muita gente. Agora você imagina, é complicado também falar em punição das 10 pessoas que estão na lancha. 10 pessoas estão na lancha, se realmente ele pulou da lancha e caiu, ninguém tem que ser punido, ele não estava amarrado no corpo de ninguém. Então 10 pessoas foram ouvidas, as 10 falaram a mesma coisa, o rapaz teria pulado. E aí a outra questão é que eu me lembro muito bem na época, mergulhadores foram procurar. Gente, mas é muito grande o lago. Outro dia eu mostrei para vocês aí 2 primos no Rio Verde, eu acho que alguma cidade aqui do sul de Minas, que nunca foram encontrados. Você se lembra, Michele Miak? Que caíram na água 2 primos, né? Um pequeno maior foi salvar o pequeno e aí acabou nunca foi encontrado. O caso recente da professora em Varginha, que também até hoje não foi encontrado. E olha que é uma água num lugar que não é tão fundo. Agora imagina um lago de Furnas aí em Capitólio, uma água de tamanha profundidade. E quando chega um determinado tempo, se caso realmente, não estou dizendo que o corpo esteja lá na água, mas se o corpo caiu lá na água, chega um determinado momento que, né, se desfaz o corpo e ossos não boiam. Então, quer dizer, fica muito complicado para poder encontrar.
A gente torce, eu entendo muito que a senhora tá, o drama da família, né? Mas infelizmente é uma coisa assim que pela investigação e pelo inquérito já ter sido resolvido, a gente espera que tenha novidade. E eu vou até pedir mais aqui, de repente, até para ajudar a família. Se alguém que está me assistindo sabe de alguma coisa, não tema, não tenha medo de fazer uma denúncia anônima, de ligar para a polícia, de tentar ajudar essa mãe. Essa mãe precisa realmente de ajuda, né? De repente alguém viu alguma coisa, sabe, que a polícia não sabe, de repente o inquérito foi já resolvido, mas pode voltar à tona de novo, não é mesmo, Miak? Né? Pode, vai que alguém sabe de alguma coisa, fala, opa, quer saber? Essa mãe está sofrendo muito, eu vou ajudar ela. E denuncia, fala, ó, foi feito assim, assim, assado. Bom, né? Se alguém sabe de uma coisa. Agora, se ninguém sabe também, ficar cornetando e ficar entrando ou em rede social ou fazendo boato, isso aí só piora a situação e o sofrimento da família.